RCD, a sintonia perfeita para ativar os seus sentidos. No ar, Diálogos, com Luana Montargil. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam gostando dos nossos diálogos. E hoje continuaremos a nossa conversa com Djalma Argolo, terapeuta junguiano, estudioso e palestrante espírita. Está imperdível. Coisa que muita gente passou. A gente teve aí, por questões políticas, e as pessoas são de um jeito que a sua verdade é absoluta. Muito bem, muito bem. E pronto, acabou. E ponto final. Não tem discussão, não tem sentar na mesa. Concordo com você. Dar seu ponto de vista. A sua verdade é absoluta e vai seguir com aquilo, doa a quem doer. Eu digo sempre o seguinte: a verdade não existe. Existem verdades. Eu tenho a minha, você tem a sua, seu esposo tem a dele, meus amigos têm. E eu não imponho a minha verdade a ninguém. Eu conto, eu falo da minha verdade. As pessoas que quiserem aproveitar alguma coisa e aplicar em suas vidas, têm direito. Também, se não quiserem, e eu digo sempre quando eu faço palestras, eu digo assim: olha, esta é a minha verdade, que é fruto de estudo, de meditação, de vivência e de experiência. Eu não estou aqui dizendo eu acho. Eu não tenho achismo nesse ponto. Se eu falo, eu digo assim: o espírito continua vivo depois que o corpo morre. Porque eu tenho experiências pessoais. Você vai dizer assim, isso serve para os outros? Eu digo, olha, eu aprendi com o Carl Gustav Jung uma coisa assim. Ele diz assim: eu sinto muito que você não acredita, mas eu acredito nisso. Fim de papo. E aí eu mato a discussão. Eu não vou discutir. Um assunto aqui que eu acho bem interessante, sobre regressão. Veja bem, existem pessoas que fazem isso. Existe, inclusive, eu estudei, eu aprendi a fazer. Aí você me diz assim: Djalma, você faz regressão com você? Eu digo, não, eu tive 5 regressões espontâneas. 5. Tá? E eu digo assim, as pessoas dizem: o que é que isso mudou em sua vida? Eu digo, nada. Você sabe por quê? Porque eu vivo agora. Eu não me interessa o que eu fiz ontem. Tudo o que eu fiz no passado era fruto de um momento, mesmo nessa existência. Tá? O que eu errei, eu não transformo em culpa, eu transformo em aprendizado. As consequências dela eu assumo, mas eu tomo uma atitude daqui para frente, nunca mais farei isso. Então, para mim, todo erro é aprendizado. Você pode dizer qualquer tipo de erro é aprendizado. Como é que a pessoa se livra da culpa? Porque culpa, veja só, a culpa é um complexo que exige punição. Então a pessoa fica se punindo, desgraça a própria vida por causa disso. Comigo não. Eu transformo o erro em aprendizado para eu ficar cada vez melhor. Eu recomendo às pessoas: não cultive culpa, aprenda. E também tem uma coisa: não se preocupe. Eu trato muitas pessoas com ansiedade. Eu digo, olha, eu não tenho um problema com ansiedade, porque eu não me preocupo. Eu planejo, por exemplo, eu faço um planejamento de viagem. Hoje eu vou fazer, olha, será que pode ter? Eu ficar no será? Ah, não, Luana, não fico não. Não fico mesmo. Não fico. Se não der, eu tenho um plano B. Acabou. Você evoluiu. Agora você falou da culpa, né, que eu acho que é um assunto super importante. E às vezes a gente leva uma culpa que aconteceu lá no passado, como você falou que tem que viver o presente, mas muita gente não vive. Não vive. Uma culpa que aconteceu no passado leva para o presente e isso acaba dando tudo. Né? E nesse bagunçar, às vezes você precisa procurar ajuda de um profissional para tentar ajustar. Claro, lógico que é evidente. O grande problema é o seguinte: pessoas vivem ou no passado ou no futuro, que não existem. O passado só tem como experiência. Você olha para a sua vida, você verifica o que você fez de certo e o que você fez de errado. Se você fez de errado, o que é que eu tenho que fazer? Não repetir mais aquilo. Tomar uma atitude positiva diante da vida. Eu vou te contar uma coisa. O que em terapia as pessoas vivem com o problema do que fizeram, do que passaram, do que fizeram com elas. Eu digo assim, olha, querido, é o seguinte. Amigo ou amiga, vamos parar uma coisa. Se uma pessoa fez algo a você, você deu oportunidade à pessoa fazer. Então, deixe de ficar culpando os outros pelos seus problemas.
olha e diz assim, a pessoa fez isso, eu tenho que fazer o quê? Mas às vezes, Djalma, a pessoa tem que entender que a gente precisa procurar ajuda. Porque às vezes você não consegue lidar com aquilo, não consegue lidar com a culpa, não consegue lidar com a perda, não consegue lidar com outros problemas que você vai levar para a sua vida. Você precisa resolver para seguir. Uma vez eu estava no interior do Ceará, fazendo palestra. Quando eu terminei, uma senhora assim de uns 40 anos, uma jovem senhora, chegou para mim e disse assim, eu quero falar uma coisa, quando eu era jovem, eu fiz um aborto. Mas agora que eu me tornei espírita, me conscientizei que aquilo estava errado, eu vou adotar uma criança. Eu digo, não faça isso. Ela disse, mas como não fazer isso? Eu digo, olha, adotar uma criança por amor é uma coisa. Adotar uma criança por culpa, você vai buscar alguém que lhe vai criar problemas, porque você está buscando punição. Você quer fazer uma coisa, eu lhe aconselho, comece a ir visitar crianças em orfanatos, se dedique a ajudá-las. Faça roupa, leve, vá, brinque com elas, leve algumas para casa, até você desenvolver um amor pela criança. Quando você estiver amando, aí você faça. Porque a gente deve adotar por amor, não por culpa. Porque as pessoas querem compensar erro, não existe compensação. O bem que você faz está feito, o mal que você fez está feito, porque você tem que aprender a lidar com ambos. Djalma Margolo volta na próxima semana e você não pode perder. E se quiser rever esse episódio ou compartilhar, ele estará disponível na Rádio RCD no Spotify e no YouTube. A gente se encontra na próxima semana com mais diálogos comigo, Luana Montargil. Até lá! RCD, a sintonia perfeita para ativar os seus sentidos.